Leitores, bem-vindos a mais um episódio do canal Leitor 42. Antes de entrar a vinheta, calma. Não, falando sério. Já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Bom, essa semana nós vamos falar de Day Tripper. É um quadrinho feito pelos irmãos... Internet é assim, né? A gente fala as coisas sem saber. Fábio Moon e Gabriel Bá. Eu sabia, mas deu um branco agora. Eles são irmãos gêmeos, então, sei lá, bota a foto de um deles aqui e aí o outro você imagina que é a mesma coisa. Eu não tenho certeza sobre esse, mas geralmente o Fábio escreve e o Gabriel, ele desenha. Eles trabalharam em várias obras juntos. Eles são premiadíssimos aqui no Brasil, lá fora. Inclusive, por que Day Tripper, né? Por que esse nome se são dois autores brasileiros? É porque, na verdade, esse quadrinho ele fez sucesso lá fora primeiro e foi publicado lá fora. E depois que ele recebeu vários prêmios, ele veio aqui pro Brasil. É uma pena que o mercado lá fora tá mais abrangente do que o nosso, a ponto de receber melhor os autores brasileiros lá do que aqui, né? Aqui a gente não tem tanto espaço ainda para as pessoas que estão começando, né? Infelizmente, eles tiveram que se tornar relevantes lá fora para vir para cá. Mas o importante é que eles chegaram, né? Eles publicaram 10 revistinhas lá fora e aqui a Panini trouxe nesse encadernado aqui. Capa dura, tá bem bonito. É do selo Vertigo, que é o selo mais adulto da DC Comics, né? E aí eles separam porque geralmente quando você pensa em DC, você pensa em Batman, Super-Homem, né? E aí pra divergir um pouquinho disso, fizeram esse selo aqui que é um selo um pouco mais maduro. São histórias... Esse quadrinho aqui nem é 18 anos, assim. Eu falei do Coringa recentemente, né? Dá pra você ler esse quadrinho com 12 anos, assim. Não tem nada forte. Mas eu acho que uma pessoa mais jovem, 12, 13 anos, não dá pra chamar de criança, né? Mas uma pessoa com menos maturidade, eu acho que ela não vai conseguir tirar desse quadrinho tudo que ele pode oferecer. Explicando um pouquinho a sinopse dele, o Day Tripper, né? Essa palavra, o que ela significa? Day é dia, né? E trip é viagem. Então, tripper seria um viajante, é o sufixo do viajante. Eu não sei se... Eu acho que a palavra tripper só não existe. O que seria, né, o day tripper? É uma pessoa que ela viaja para os lugares, ela passa lá o dia, mas ela não pernoita. Ela não fica lá por muito tempo. E aí dá-se a entender, não necessariamente isso é verdade, né? Mas dá-se a entender que a pessoa tem só uma impressão superficial das coisas, né? Um pouco mais raso. Você precisa de um pouco mais do que um nascer e um pôr do sol para realmente conhecer um lugar, né? E inclusive eu falei que eles são brasileiros, a história é bem brasileira. O Brás de Olivas Domingos é um nome realmente super nosso, né? O Brás, ele mora em São Paulo e em alguns capítulos do livro ele viaja para Salvador, viaja para o Rio de Janeiro. Inclusive é engraçado que no primeiro capítulo ele sofre um assalto e o assaltante tá com uma camisa do Corinthians. Eu nem vejo futebol, isso aí é coisa dos autores. Mas é realmente uma história muito brasileira, é uma história assim perfeita pra gente. Às vezes, por exemplo, no Y eu comento que tem algumas referências que nós como brasileiros não pegamos tanta cultura americana, né? E aqui é cultura nacional pura, assim. É mais um motivo pra você ler esse quadrinho. Mesmo que você não more nessas cidades principais em que a história se passa, mas você conhece São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, eu sou do Rio de Janeiro, no caso. Então é legal você conseguir enxergar um pouquinho de si mesmo, assim, nessa história. E sobre o que é a história? A história do quadrinho é sobre vida, sobre aproveitar os momentos e sobre morte também. E sobre valorizar a vida, né? É uma coisa que não é muito spoiler. No primeiro capítulo ele tem 32 anos e aí ele morre. Ele é morto pelo corintiano. No segundo capítulo ele tem 21. E aí você, beleza, né? Agora vai voltando, sei lá. E aí ele tem 21 e aí ele morre. E aí no terceiro capítulo ele tem 28 e aí ele morre. E aí quando você começa a ler, agora, se você tá vendo esse vídeo antes de ler, você vai entrar no quadrinho um pouquinho mais preparado do que eu entrei. Eu só vi a capa, achei bonita, e eu já conhecia esses autores de outras obras, né? Se eu não me engano, Dois Irmãos é deles. Eu devo voltar a falar deles aqui no canal. É bem provável que eu fale mais deles. Os primeiros 3 capítulos, assim, até você realmente entender o que tá acontecendo, você fica um pouco perdido ali. Mas ele morreu lá, não morreu? E a minha interpretação da obra, né? Isso é uma coisa que não fica explícita, então você pode ter uma interpretação diferente. O que aconteceria se ele não tivesse morrido nesses momentos? E como você deve dar valor à vida, porque ela realmente pode acabar de maneiras variadas. E
que alguns dias são 10 capítulos, são 10 momentos da vida do Braz. E alguns dias são dias realmente marcantes na vida dele, como, por exemplo, o dia que o pai dele vem a falecer, o dia em que ele conhece o grande amor da vida dele. E outros dias são dias absolutamente triviais, dias medíocres, se você quiser uma palavra mais intensa. E ele vai morrendo em todos os capítulos, só que ele vai voltando, não é uma coisa que explica, é simplesmente como se fossem ramificações do que a vida dele poderia ser, né? A gente vai acompanhando essa aventura de vidas, né, do nosso protagonista Braz. Tem um poema do Robert Frost, o idioma original dele é em inglês, é sobre a estrada menos percorrida, ou, né, o caminho menos trilhado, que ele fala mais ou menos assim: duas estradas num bosque se bifurcavam e eu percorri a menos trilhada, e isso fez toda a diferença. Isso eu tô citando de cabeça, então, e assim, e a tradução também, né, eu li em português esse poema, o idioma original é em inglês, mas basicamente diz que nesse poema o eu lírico chega numa bifurcação da vida, né, do caminho, e aí você pode interpretar esse caminho como você quiser, e ele toma o caminho menos percorrido, e isso muda a vida dele de forma muito significativa. E eu acho que esse quadrinho, ele é, assim, a extrapolação máxima desse poema. Eu não estudei literatura, né, eu fiz literatura no colégio, assim, uma coisa muito básica, foi onde eu conheci esse poema, mas eu não fiz letras, nada disso. É um poema bem famoso, provavelmente você conhece, mas se não conhece não tem problema também, não precisa ler o poema pra ler o quadrinho. Esse quadrinho, como eu falei, né, são 10 capítulos, ele já é uma obra totalmente fechada. Se você viu outros vídeos que eu falei de quadrinhos, você sabe que é assim que eu gosto. Eu não gosto de ter um compromisso de ficar lendo por meses, obras e tudo. Até porque esse quadrinho não é barato, né, apesar de ser capa dura, tem um papel de uma qualidade bacana. Eu acho que é LWC, mas eu não tenho certeza porque eu não entendo muito de papel. Eu sei que tem um papel que é um pouquinho melhor e tal, tem uma questão de gramatura, mas se você abrir e passar a mão, você vai ver que é um quadrinho bem bacana. Mas ele realmente tem um precinho um pouco salgado. Acho que na época eu paguei, tipo, uns R$60 nele. E ele tem, tipo, menos de 300 páginas. Então, assim, mas eu acho que vale o investimento. Se você, de repente, vai comprar, tipo, vou comprar só um livro esse mês. Livro que eu falo, tanto livro de texto mesmo, quanto obras de histórias em quadrinhos. Vai comprar um livro só esse mês, pode comprar esse daqui. Se bem que semana que vem eu posso falar pra você comprar o da semana que vem, né? Bom, não vá comprar o livro do Superman, com certeza. Compra esse. Eu tô tentando não ser muito melancólico, eu não acho que é uma história triste. Como eu falei, se você é muito jovem, talvez você não sinta esse impacto. Eu tenho quase 30, eu acho que isso ainda é pouco, né? Eu não sei muito da vida, mas eu acho que a gente, em algum momento da vida, sempre se pergunta, né? O que teria acontecido se eu, por exemplo, larguei a faculdade? Não façam isso, crianças. Às vezes eu me pergunto, né? O que teria acontecido se tivesse terminado a faculdade, se eu tivesse arrumado um emprego diferente, o que teria acontecido se eu tivesse conseguido fazer esse canal na primeira tentativa dele ou na segunda tentativa dele. Essa aqui já é a terceira encarnação do canal. Obrigado aí, galera, pelo apoio, agora foi. É interessante você se conectar com o protagonista, né? O desenvolvimento dos personagens secundários é bem bacana. Aqui tem o protagonista, né? O cachorrinho, infelizmente, não tem muito destaque. De repente eu falo aqui sobre a graphic novel do Bidu, pra compensar um pouquinho, que eu gosto muito de cachorros. A única cadelinha que eu tenho, ela aparece aí na abertura, é a Lara Croft, mas eu vou tentar... Será que eu consigo mostrar um cachorro agora? Olha só! Vocês já viram a minha cadelinha, que é a Lara Croft. Eu gosto muito de doguinhos, claramente mais do que ela gosta de mim. Lara, dá um sorriso aí pra você ganhar uns likes. Dá um sorriso. Pede uns likes aí, Lara. Faz um joinha. Eu vou largar ela que ela já tá ficando estressada aqui comigo. Mas vamos parar de falar de cachorro. Vamos falar do protagonista. Gente, pra encerrar mesmo, assim, não querendo encerrar de maneira tão séria, é um quadrinho que é um obrigatório, assim. Eu comprei esse quadrinho na Bienal de 2017. E aí eu li na época e eu reli só pra poder comentar com vocês, porque eu tava nessa vibe mesmo de ser profundo e ser sério aqui. Comprem o quadrinho, vivam suas vidas plenamente, mas não deixem de acessar o YouTube, não. De vez em quando a gente tem que se distrair um pouquinho. Dá um like aí, rapidão, tá bom? E a gente se vê semana que vem. É Shih Tzu, mas